Há um silêncio que se forma entre o que desejamos e o que realmente precisamos. É um intervalo quase invisível, o espaço entre o impulso e a consciência. E é nesse espaço que a alma revela quem realmente somos. Sêneca chamava esse estado de tranquilitas animi, a serenidade que nasce quando o homem deixa de lutar contra o que é e começa a se alinhar com o que deve ser. Hoje, vivemos em um tempo em que o merecimento virou um fardo. Todos falam sobre prosperar, mas poucos suportam a leveza que vem com a verdadeira prosperidade. Porque prosperar não é apenas receber, é estar pronto para sustentar o que se recebe. Talvez você se reconheça nesse paradoxo moderno. Sente que trabalha, se dedica, se doa. E mesmo assim a vida parece pesada, confusa, injusta. Há uma culpa silenciosa por não conseguir ser feliz, mesmo quando tudo parece estar certo. Você acredita que merece mais, mas vive exausto tentando provar isso. E essa exaustão é o primeiro sinal de que algo em seu conceito de merecimento está distorcido. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dor a ela. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Isso significa que toda bênção verdadeira é leve. Se o que você chama de bênção está te consumindo, talvez não seja bênção. Talvez seja apenas um fardo disfarçado de sucesso. Sêneca dizia que o homem rico é aquele que se contenta com o que tem, mas não no sentido de resignação, e sim de domínio. Porque a verdadeira riqueza é a serenidade interior. Prosperidade sem serenidade é só uma forma de desespero elegante. É o luxo que tenta esconder o vazio. O homem que deseja tudo, mas não se conhece, constrói ruínas com tijolos de pressa. Ele acredita estar edificando um império, mas na verdade está levantando um castelo de ansiedade. Perceba, há uma diferença entre querer prosperar e estar pronto para prosperar. Querer vem do ego, do impulso de provar valor. Estar pronto vem da alma, do reconhecimento silencioso de que se é digno, mesmo antes de receber. A vida não entrega o que você exige, entrega o que você está em condição de sustentar. Prosperidade não é prêmio, é consequência. Ela nasce quando o interno e o externo dançam no mesmo ritmo, quando o que você planta dentro floresce fora, sem pressa, sem culpa, sem ruído. Talvez o que te falte não seja sorte, nem fé, nem oportunidades. Talvez o que te falte seja o descanso de quem confia no próprio tempo. Porque há um tipo de prosperidade que só se manifesta quando você para de correr atrás dela. Quando você aprende a se alinhar com o fluxo e não a lutar contra ele. O merecimento não é uma conquista, é um estado de coerência. Você merece quando vive de modo íntegro com o que acredita. Quando o que pensa, sente e faz apontam para o mesmo lugar. Hoje o convite é para reconstruir o sentido de merecer. Não como quem precisa provar algo, mas como quem deseja ser coerente com o que planta no coração. Porque a prosperidade que dura nasce da harmonia entre intenção e ação. E essa harmonia não se força, se cultiva. Então eu te pergunto com calma e profundidade: você realmente acredita que merece o que deseja? Ou apenas quer aliviar o medo de não ter? Pense sobre isso. A resposta sincera a essa pergunta pode mudar completamente a forma como você caminha. Porque quando o desejo vem da carência, ele cria desordem. Mas quando o desejo nasce da serenidade, ele se transforma em oração silenciosa. E toda oração verdadeira já carrega em si o germe da realização. Se você chegou até aqui, respire fundo. Permita que essas palavras penetrem onde o barulho do mundo não chega. Aqui, neste espaço de reflexão, começa uma nova etapa do seu merecimento. A de compreender que prosperar é, antes de tudo, um ato de paz. Agora, siga comigo. Vamos juntos percorrer o caminho da serenidade próspera. Um caminho onde o silêncio não é vazio, mas plenitude. Onde o que você busca lá fora começa a brotar dentro de você, porque o verdadeiro merecimento começa quando a alma aprende a descansar. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o desejo deixa de ser pureza e se transforma em prisão. Acontece quando o coração começa a confundir merecimento com exigência.
Quando, em vez de acolher o que a vida oferece, o ego tenta barganhar com ela. O eu mereço deixa então de ser uma afirmação de fé e passa a ser um grito de carência. É sutil, quase ninguém percebe, mas é nesse desvio que a alma perde a leveza. Vivemos em uma era em que o merecimento virou competição. As pessoas se comparam, se medem, se vigiam, como se a prosperidade fosse um troféu reservado aos mais esforçados. Esquecem que a vida não é um campo de batalha, e sim um campo de cultivo. O que você colhe não depende apenas de esforço, mas da pureza do solo onde planta. O homem que busca reconhecimento antes de construir integridade é como quem tenta colher frutos em uma árvore ainda sem raízes. E quando o vento sopra, tudo se desfaz. Sêneca escreveu que quem está em paz consigo mesmo não precisa de aplausos. Mas é justamente o aplauso que muitos buscam, chamando isso de prosperar. Trabalham sem descanso, acumulam conquistas e, no entanto, à noite, sentem o mesmo vazio que tentavam preencher. Esse é o engano do mereço. Acreditar que a vida é uma vitrine de conquistas, quando, na verdade, é um espelho de coerência. O desejo que nasce do medo cria correntes. Ele diz: eu só serei feliz quando alcançar aquilo. E assim, sem perceber, o homem se torna escravo da própria meta. Corre e conquista, e ao alcançar, sente o mesmo vazio, apenas com um cenário diferente. É uma busca sem descanso, um ciclo de exigência e frustração. O merecimento, quando nasce do ego, nunca é suficiente. Porque o ego não quer paz, ele quer controle. Pense nas vezes em que você se sentiu esgotado, tentando provar valor, tentando mostrar a alguém, ou a si mesmo, que era digno, capaz, importante. E quando conseguiu, por um instante sentiu alívio. Mas logo o vazio voltou, como uma sombra que sempre encontra o dono. Porque o reconhecimento nunca preenche o que a falta de autoconhecimento deixou em aberto. A Bíblia mostra, em sua sabedoria simples, que o verdadeiro merecimento não é obtido pela força, mas pela sintonia com o propósito. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Quando a intenção está desalinhada, o resultado se torna peso. Quando o coração está íntegro, mesmo o pouco se torna abundância. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma tentando sustentar o que não está pronta para receber. E é isso que Sêneca chamava de desordem interior. Porque o homem pode acumular bens, fama e poder, mas se não estiver em harmonia com o que acredita, sua vida será apenas ruído com forma de sucesso. Prosperidade sem propósito é apenas vaidade com outro nome. Imagine um copo rachado. Você pode enchê-lo inúmeras vezes, mas a água sempre escorrerá. O mesmo acontece com quem busca bênçãos sem reparar suas rachaduras internas. As bênçãos entram, mas não permanecem. Elas se esvaem pelas fendas da pressa, da comparação, do orgulho. Por isso, não é o quanto você recebe que define sua prosperidade, mas o quanto consegue reter sem perder a paz. O homem sereno não exige. Ele confia. Ele entende que o que ainda não chegou não é punição, é proteção. Ele sabe que a vida não nega, apenas prepara. Quando o ego diz, eu mereço agora, a sabedoria responde. Primeiro, torne-se o tipo de pessoa que sabe cuidar do que pede. Esse é o primeiro passo da verdadeira prosperidade. Transformar o merecimento em consciência. Deixar de cobrar da vida e começar a dialogar com ela. Porque a vida não se convence por argumentos, ela se alinha por vibração. E quando o coração se pacifica, o fluxo retorna. Respire. Sinta a diferença entre querer e estar pronto. O querer empurra o futuro, o estar pronto o atrai. O querer é barulho, o estar pronto é silêncio. E é nesse silêncio que a vida começa a responder. Porque tudo o que é verdadeiro chega sem pressa, mas chega com paz. Há uma inquietude que vive no peito de quem tenta controlar o tempo. É o coração ansioso, aquele que não confia que o que é seu saberá o caminho de volta. Ele vive acelerado, medindo o quanto falta, comparando o próprio ritmo com o dos outros e confundindo movimento com progresso.
A dopamina da urgência se torna vício. Cada pequena vitória traz um alívio fugaz, e logo o medo retorna, exigindo a próxima conquista. É um ciclo de medo travestido de ambição, e é ele quem sabota a serenidade que sustenta toda a prosperidade verdadeira. A ansiedade é o sintoma mais visível da desconfiança em Deus, no tempo e em si mesmo. Ela nasce quando a mente tenta resolver o que ainda não tem forma, quando o futuro vira uma ameaça em vez de uma possibilidade. O salmista escreveu: "Em paz me deito e logo adormeço, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Essa é a essência da fé. Repousar mesmo quando o caminho ainda não está claro. A alma ansiosa não descansa porque confunde cuidado com controle, planejamento com desespero, movimento com sentido. A neurociência explica que o cérebro ansioso vive em modo de alerta constante, como se estivesse sempre diante de um perigo. Ele interpreta a espera como uma forma de dor e a incerteza como um sinal de ameaça. Por isso, quem vive em ansiedade, mesmo quando conquista algo, não consegue desfrutar. O sistema nervoso não sabe o que é paz, apenas o que é urgência. E uma vida guiada pela urgência se torna emocionalmente estéril. Tudo floresce rápido, mas também murcha rápido. Há um antídoto para isso, e ele é simples, mas profundo. Trocar a pergunta "quando vai acontecer" por "como posso estar pronto?". A primeira vem do medo, a segunda da confiança. Quando você se prepara em vez de pressionar, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Porque a prosperidade não é uma corrida contra o relógio, mas uma dança com o tempo. Quem confia aprende a esperar sem paralisar e agir sem se perder. A serenidade não nasce de ter tudo sob controle, mas de aprender a permanecer inteiro, mesmo quando nada parece certo. O coração tranquilo é o campo onde a prosperidade germina. Quando você para de correr atrás do que teme perder, a vida começa a te encontrar. O que é seu não precisa ser forçado, apenas sustentado em fé e presença. Prosperar é aprender a descansar dentro do movimento, e isso, mais do que sucesso, é sabedoria. Há um tipo de sucesso que parece luz, mas cega. Ele vem envolto em aplausos, conquistas e reconhecimento, mas por dentro deixa um eco de vazio. É o sucesso que rouba a alma. Aquele que exige tanto esforço para ser mantido que quando você finalmente o alcança, percebe que já não tem energia para desfrutá-lo. Muitos confundem progresso com realização, mas há uma grande diferença entre ter muito e estar inteiro. Quando o sucesso não nasce do propósito, ele se transforma em ruído. O rei Saul é um exemplo antigo dessa verdade. Escolhido, honrado, admirado. E ainda assim, corroído pela insegurança. Ele tinha o trono, mas não tinha paz. Sua queda não veio da falta de poder, mas da ausência de centro. O mesmo acontece conosco quando buscamos ser reconhecidos antes de sermos verdadeiros. O sucesso sem serenidade cria um abismo interno. De um lado, a imagem que mostramos, do outro, o silêncio daquilo que somos e não sabemos sustentar. Os sinais de um sucesso doente são sutis, mas claros. A necessidade constante de controle, a incapacidade de parar, o isolamento que nasce do medo de parecer vulnerável. É o homem que não consegue descansar porque acredita que, se parar, perderá valor. É a mulher que conquista muito, mas vive esgotada porque não sabe receber sem provar merecimento. No fundo, é a alma dizendo: "Eu não aguento mais ser personagem." A psicologia chama isso de síndrome do impostor espiritual, quando o exterior parece forte, mas o interior ainda está em guerra. O ser humano se distancia da própria essência e passa a viver para sustentar uma identidade que não é dele. E quanto mais tenta parecer bem, mais se afasta do bem-estar verdadeiro. O sucesso que não vem da verdade é sempre uma dívida disfarçada. Por isso, o verdadeiro sucesso é silencioso. Ele não precisa se exibir, apenas existir. Celebrar silenciosamente é um ato de humildade e poder. Quando você aprende a agradecer sem alarde, começa a perceber que o mérito não está no que conquistou,
mas em quem se tornou no processo. O homem que permanece sereno em meio ao reconhecimento é o que realmente prosperou, porque não trocou a paz pelo aplauso. E essa é a maior vitória que alguém pode alcançar. Há uma força que atua antes que qualquer coisa aconteça no mundo visível. Ela nasce nos pensamentos silenciosos, nas intenções puras, nas escolhas feitas quando ninguém está olhando. É ali, no invisível, que a prosperidade começa. A Bíblia ensina: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora em segredo. Essa passagem não fala apenas de oração, mas de intimidade espiritual. O ato de alinhar-se com o sagrado antes de agir. Porque quem se conecta com o invisível constrói raízes que nenhuma tempestade externa consegue arrancar. A mente é o solo onde tudo é semeado. Pensamentos, emoções, convicções, cada um deles cria uma atmosfera que molda o comportamento, e o comportamento, por sua vez, desenha o destino. A ciência chama isso de epigenética, o poder que as crenças têm de influenciar nossa biologia e nosso modo de existir. O corpo responde àquilo em que acreditamos, e o universo responde à coerência que manifestamos. Quando o interior é fértil, o exterior floresce naturalmente. Por isso Deus abençoa raízes, não aparências. Não é o quanto se mostra, mas o quanto se sustenta no silêncio. A prosperidade que começa dentro não precisa de pressa, porque confia no processo. Ela é discreta, constante e verdadeira. Diferente da prosperidade que nasce da vaidade, que se agita, exibe e logo se perde. O que vem do invisível é estável, porque é alimentado pela fé e não pela comparação. Muitos escrevem listas do que querem ter, mas poucos param para refletir sobre o que querem ser, e é aí que mora o desvio. O ser antecede o ter. Quando você define quem deseja se tornar, íntegro, calmo, generoso, grato, o universo começa a moldar as circunstâncias que sustentam esse novo estado. O ter, então, se torna uma consequência natural e não uma meta obsessiva. Escreva dentro de si a identidade da prosperidade que deseja viver. Pense, sinta e haja como quem já está pronto para recebê-la. Porque a verdadeira abundância não se impõe, ela se revela. Ela é silenciosa, mas poderosa. Invisível aos olhos apressados, mas clara para os que enxergam com a alma. Quando você começa a cultivar o invisível, tudo o que é visível passa a se organizar ao seu redor. E é assim que o invisível se transforma em milagre diário. Há uma confusão silenciosa que muitos fazem sem perceber. Acreditar que estar em paz é o mesmo que não se mover. Mas a paz não é ausência de movimento. A paz é presença de sentido. Ela não paralisa, ela direciona. Quando alguém confunde serenidade com fraqueza, acaba caindo na estagnação e chama isso de espiritualidade. Mas a alma serena não se esconde da vida. Ela participa dela com sabedoria. A Bíblia nos mostra essa verdade em uma das cenas mais belas da serenidade de Cristo. Durante uma tempestade, enquanto todos se desesperavam, ele dormia no barco. Não por descuido, mas por domínio interno. Jesus não controlava a tempestade, mas dominava o medo. Essa é a essência da verdadeira paz. O mundo pode gritar, mas o interior permanece em silêncio. Porque quando o coração está em ordem, o caos lá fora perde o poder de ditar o ritmo da alma. Os estoicos chamavam esse estado de controle do interno e aceitação do externo. Saber o que depende de si e o que não depende é um ato de sabedoria. O homem que tenta mudar o que está fora sem antes compreender o que o move por dentro está condenado à frustração. E o homem que se acomoda diante do que poderia transformar também se desvia do seu propósito. Entre a luta e a rendição existe um meio, o equilíbrio. Muitos dizem estar em paz, mas estão apenas cansados. Deixaram de reagir não por sabedoria, mas por esgotamento. E confundem o silêncio da fadiga com o silêncio da maturidade. A diferença é que a paz verdadeira tem presença. Ela observa, compreende e age com discernimento. Ela não foge da vida, apenas deixa de lutar contra o inevitável. Olhe para dentro e perceba o que você tenta mudar lá fora, quando na verdade precisa aceitar dentro.
Às vezes, o que chamamos de erro é apenas o reflexo de uma parte nossa que ainda resiste a amadurecer. Quando a aceitação se torna total, a vida flui. Não há mais necessidade de empurrar o rio, porque a paz não é um ponto final. É a força silenciosa que permite continuar caminhando, mesmo quando o vento sopra contra. Há um momento em que o desejo de organizar a vida se transforma em aprisionamento. É quando o controle deixa de ser responsabilidade e passa a ser idolatria. O homem que tenta dominar tudo perde a liberdade de confiar. E o que não confia, não vive, apenas sobrevive. Controlar é um instinto natural, mas quando o controle passa a ser o centro da existência, o coração se torna rígido e o espírito cansado, porque nada consome mais do que tentar segurar o que não foi feito para caber nas mãos. A neurociência explica que a mente hipercontroladora vive em modo de alerta constante. O corpo interpreta qualquer imprevisto como uma ameaça, e o sistema nervoso responde com tensão e medo. É uma prisão invisível. A pessoa acredita estar protegida, mas na verdade está em guerra contra a própria vida. Ela pensa que está evitando o caos, mas o caos já habita dentro dela. O controle não protege, ele desgasta. A Bíblia nos lembra com delicadeza: basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase de aparência simples é uma das lições mais profundas sobre confiança. Ela ensina que a tentativa de dominar o amanhã é o que destrói o presente. O futuro não é um território a ser conquistado, mas um espaço a ser recebido. E quanto mais o ser humano tenta antecipar o que só o tempo pode revelar, mais ele se distancia da paz. A vida, em sua sabedoria, encontra formas de quebrar o orgulho do controle. Quanto mais tentamos impor nossa vontade, mais a realidade nos convida à rendição. E esse convite nem sempre é suave. Às vezes vem na forma de atrasos, perdas, desencontros. Não como castigo, mas como realinhamento. O que não é rendido é tomado. O que não é aceito é arrancado. A vida desmonta o excesso de controle não para humilhar, mas para libertar. Há uma prática silenciosa que ajuda a dissolver esse vício: o intervalo de rendição. 3 minutos por dia em que você não pede nada, não tenta resolver nada, apenas está. É o instante em que o ego se cala e o espírito respira. Nesse pequeno espaço de presença, a alma se realinha e o que parecia impossível de soltar começa a se desprender. Porque quando o controle cede, o fluxo retorna. E é nesse retorno que o sagrado volta a agir. Dentro de cada um de nós há uma voz antiga, às vezes suave, às vezes cruel. Ela diz que não somos bons o suficiente, que precisamos fazer mais, provar mais, ser mais. Essa voz nasceu há muito tempo. Talvez na infância, talvez em um momento em que fomos feridos por quem amávamos. E desde então, ela se repete, moldando a forma como enxergamos o merecimento. O desmerecimento é uma ferida silenciosa. Mesmo quando a vida oferece, o coração recusa. Porque quem carrega culpa sente vergonha até de receber. É comum que essa voz venha acompanhada de uma crença: se eu sofrer, estarei pagando algo. Assim, a pessoa inconscientemente se sabota. Ela avança um pouco e depois se boicota, como se o sucesso fosse uma traição à própria dor. A Bíblia ilustra isso na parábola do filho pródigo. O filho que foi embora e voltou foi recebido com festa, mas o que ficou, o obediente, o correto, sentiu-se esquecido e indigno. Ele acreditava merecer menos, mesmo tendo feito tudo certo. Esse é o retrato perfeito do coração culpado. Está sempre do lado certo, mas nunca se sente completo. A psicologia chama esse ciclo de autossabotagem emocional. É a tendência de repetir experiências de dor, porque a mente associa desconforto com segurança. É paradoxal, mas o sofrimento familiar parece mais seguro do que a paz desconhecida. A culpa se torna uma morada. E mesmo quando o universo tenta entregar bênçãos, a pessoa inconscientemente as rejeita, acreditando que ainda precisa pagar algo para ser digna. Sêneca dizia que a mente culpada é seu próprio carrasco. Ela planta sementes em solo de desconfiança e colhe escassez, mesmo em terras férteis.
O desmerecimento é uma forma de incredulidade disfarçada de humildade. Porque o humilde aceita, o culpado recusa. A diferença é sutil, mas profunda. O humilde reconhece que tudo vem de uma fonte maior. O culpado acredita que deve conquistar até o amor. A cura começa quando você olha para essa voz interna e a reconhece como o que ela é. Apenas um eco do passado, não uma sentença eterna. Você não precisa mais provar valor a ninguém, nem pagar pelo que já foi perdoado. O merecimento não se compra com esforço, se revela com consciência. E quando a consciência desperta, a voz do passado finalmente silencia. Porque a alma entende que a culpa é uma prisão aberta e que a chave sempre esteve nas próprias mãos. Há um tipo de cansaço que nasce não da falta de força, mas do excesso dela. É o peso de quem tenta carregar tudo sozinho. Muitos chamam isso de independência, mas no fundo é medo. Medo de parecer fraco, medo de decepcionar, medo de precisar e não ser atendido. A autossuficiência, quando endurece o coração, se transforma em prisão disfarçada de poder. E por trás do semblante de quem aguenta tudo, há quase sempre uma alma pedindo por descanso. Sêneca escreveu: "O homem sábio não é o que não precisa de ninguém, mas o que sabe a quem recorrer." Essa frase revela o equilíbrio entre força e humildade. Saber pedir é um gesto de coragem. Reconhecer a própria limitação não é rendição, é maturidade. Mas vivemos em um tempo em que a vulnerabilidade é confundida com fraqueza. E assim muitos preferem desabar em silêncio a admitir que precisam de ajuda. Esquecem que a vida é tecida por mãos invisíveis e que ninguém prospera isolado. A Bíblia mostra essa verdade no encontro entre Moisés e Jetro. Moisés, sobrecarregado com as responsabilidades do povo, tentava resolver tudo sozinho. Jetro, com sabedoria, lhe disse: "O que fazes não é bom. Tu te cansarás." E o aconselhou a dividir o fardo, a delegar, a confiar. Esse é o ponto onde a sabedoria divina e a prática humana se encontram. Reconhecer que o fardo compartilhado se torna leve e que o apoio mútuo é também uma forma de fé. O orgulho, muitas vezes, veste a máscara da força, mas é um orgulho triste porque isola. O homem que se nega a pedir ajuda acredita estar preservando sua dignidade, quando, na verdade, está sufocando sua humanidade. A verdadeira força está em permanecer aberto, está em estender a mão, não em fechá-la. E quando alguém o faz, a vida responde. Porque pedir é permitir que o amor circule, é dar ao outro a chance de servir e a si mesmo a chance de receber. Peça sem justificar, receba sem culpa. Deixe que o ato de pedir seja, em si, um exercício de fé. A autossuficiência pesa porque tenta ocupar o lugar que pertence à confiança. Quando você solta o orgulho e se permite ser amparado, algo dentro de você se reorganiza. O coração respira, o corpo descansa e a vida volta a fluir. Porque a prosperidade também é isso, a sabedoria de saber quando agir e quando permitir ser cuidado. A serenidade não é um prêmio reservado aos iluminados. Ela é uma prática diária, uma escolha constante. Muitos acreditam que primeiro precisam resolver todos os problemas para então encontrar paz. Mas o caminho é o inverso. É a paz que resolve os problemas, porque ela reorganiza o olhar. A serenidade não é consequência das circunstâncias. É o solo firme de onde brotam as boas decisões. A Bíblia ensina: buscai a paz e empenhai-vos por alcançá-la. É um convite para o esforço silencioso de cultivar equilíbrio, mesmo quando o mundo se desorganiza. Porque a serenidade não é ausência de luta, é lutar de forma diferente. É agir sem perder o eixo, reagir sem se fragmentar. É compreender que o verdadeiro poder não está em dominar o caos, mas em não permitir que ele domine você. A neurociência mostra que pequenas práticas repetidas têm o poder de reprogramar o sistema nervoso. Respirar fundo antes de reagir, agradecer antes de decidir, silenciar antes de responder, esses gestos simples constroem uma mente estável. A serenidade é como um músculo. Quanto mais é exercitada, mais forte se torna.
E essa força não se expressa em rigidez, mas em estabilidade. Vivemos em um tempo em que o barulho é constante. As pessoas confundem intensidade com vitalidade, movimento com direção. Mas a alma madura aprende a desacelerar. Ela compreende que há sabedoria em fazer pausas, que há poder em escolher o ritmo certo. Quando o coração está calmo, as respostas chegam sem esforço. Quando está agitado, até a verdade parece confusa. A serenidade é o escudo invisível contra tempestades emocionais. Ela não impede que os ventos soprem, mas impede que arrastem o espírito. Cultivá-la é uma estratégia, não uma fuga, porque o homem sereno não foge do mundo, ele o atravessa em paz. E é por isso que a serenidade é o maior ato de força que alguém pode praticar. Permanecer inteiro quando tudo tenta te dividir. A prosperidade é sensível à verdade. Ela floresce apenas onde há coerência entre o que se deseja e o que se vive. Muitos falam de paz, mas alimentam o conflito. Falam de fé, mas cultivam dúvida. Falam de amor, mas semeiam ressentimento. E depois se perguntam por que o que conquistam não permanece. A resposta é simples e profunda. A prosperidade não sobrevive onde há mentira interna, porque a mentira exige esforço constante para ser mantida. E o que exige esforço para existir, cedo ou tarde se desfaz. A Bíblia afirma: não se pode servir a dois senhores. Essa é uma metáfora do alinhamento interior. Ninguém pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Quem deseja prosperar precisa escolher de qual voz vai se nutrir, a da coerência ou a da conveniência. Quando a alma diz uma coisa e as atitudes dizem outra, a energia se dispersa e a vida perde direção. A integridade não é uma virtude moral apenas, é uma força espiritual. O auto-engano é o inimigo mais sutil da prosperidade. Ele faz o ser humano acreditar que está evoluindo, quando na verdade está apenas se distraindo. É comum ver pessoas pregando equilíbrio e vivendo em exaustão, falando de amor e praticando controle, declarando gratidão enquanto reclamam em silêncio. O auto-engano não destrói de uma vez. Ele corrói lentamente, até que o coração se desconecta da própria luz. A verdadeira prosperidade exige coragem para se encarar. Não para se julgar, mas para se compreender. É olhar para si e perguntar: isso que eu faço me expande ou me drena? Essa pergunta simples revela tudo. Se o que você faz rouba sua paz, não é caminho, é desvio. Se o que você pensa o endurece, não é fé, é medo disfarçado. A coerência é o terreno onde a bênção floresce sem esforço. Viver em verdade é o ato mais próspero que existe. Quando o interno e o externo se alinham, o fluxo da vida se restabelece. As oportunidades se aproximam, as relações se ajustam, o corpo se acalma. Não porque algo mágico acontece, mas porque o ser humano deixa de sabotar o próprio destino. Prosperidade é transparência em movimento. O que é pensado, sentido e feito seguem na mesma direção. E onde há essa harmonia, a vida se torna um campo fértil de paz e abundância. Há um tempo invisível que rege todas as coisas. Um ritmo sutil, paciente, que não se apressa, mas nunca se atrasa. A mente humana, acostumada à velocidade, sofre diante desse mistério. Quer controlar a colheita, definir prazos, antecipar resultados. Mas a vida não responde à pressa, responde à maturação. Tudo o que nasce antes do tempo se torna frágil, e tudo o que é cultivado com sabedoria cresce com raízes profundas. Prosperar é compreender que o tempo não é inimigo, é aliado. A dor de querer acelerar o processo é a dor de quem não confia no próprio plantio. Há momentos em que nada parece acontecer, e ainda assim, sob o solo, as raízes se expandem. É o período do invisível, e o invisível, embora silencioso, é sagrado. Eclesiastes nos lembra: há tempo de plantar e tempo de colher. A frase é simples, mas contém uma das verdades mais profundas da existência. Tudo tem um ciclo. A ansiedade tenta interromper esse ciclo, mas a fé o sustenta. Cada escolha é uma semente emocional. Pensamentos são sementes.
Palavras são sementes, gestos também, e a colheita é apenas o reflexo do que foi plantado dia após dia, muitas vezes sem perceber. Não se colhe serenidade de pensamentos caóticos, nem abundância de atitudes mesquinhas. Por isso, mais importante do que esperar o tempo certo é cuidar da qualidade do que se planta. Porque o tempo, por si só, não cura nem recompensa. Ele apenas revela. Há um ensinamento silencioso na natureza. Nenhuma raiz cresce sob holofotes. O crescimento verdadeiro acontece no escuro, na solidão, no silêncio. O mesmo vale para a alma. Quando a vida parece parada, ela está, na verdade, consolidando o que você ainda não está pronto para ver. O tempo da espera é o tempo da formação. E aquele que aprende a descansar nesse intervalo desenvolve uma força que o apressado jamais conhecerá. O descanso ativo é a sabedoria de confiar enquanto se faz o possível. É agir sem ansiedade, plantar sem desespero, esperar sem desistir. É compreender que a colheita virá no exato momento em que você tiver estrutura para sustentá-la. Porque Deus não entrega bênçãos a corações impacientes. Ele prepara corações que saibam receber. O tempo da vida e o tempo de Deus nunca estão em conflito. É o medo que nos faz acreditar nisso. Quando o medo se aquieta, o tempo e a fé voltam a andar juntos. A prosperidade verdadeira não é um acúmulo, é um fluxo. Ela não se mede pelo quanto se tem, mas pelo quanto se compartilha. Quando o coração aprende a dar sem medo, a vida aprende a devolver com abundância. Há uma ordem invisível sustentando tudo. Aquilo que circula, cresce. Aquilo que é retido, estagna. A Bíblia ensina: há quem dê liberalmente e se torna mais rico, e há quem retém mais do que é justo e se empobrece. Essa passagem revela um segredo profundo. A prosperidade é expansiva, não possessiva. Dar é um ato de fé. É reconhecer que o universo é abundante o bastante para suprir o que se oferece. Mas a generosidade que atrai prosperidade não é apenas material, é também emocional, mental e espiritual. É a disposição de oferecer tempo, escuta, perdão, presença. A neurociência confirma. Quando somos generosos, nosso cérebro ativa os mesmos centros de prazer que são acionados quando recebemos. Dar cria sentido, e o sentido é a verdadeira riqueza. O homem que dá sem esperar transforma o próprio campo energético. Ele vive em estado de gratidão constante, e essa vibração o coloca em sintonia com a abundância. A generosidade limpa o coração da escassez. Enquanto a mente do medo calcula, a mente generosa confia. E é essa confiança que atrai o inesperado, o improvável, o providencial. Não há prosperidade duradoura em quem vive para acumular, porque o acúmulo sufoca o fluxo da vida. Prosperar é servir, é entender que tudo o que recebemos só cumpre seu propósito quando passa pelas nossas mãos e chega a outros. A generosidade é o código silencioso que abre portas que o esforço sozinho não consegue. Ela expande o que o medo contrai. Ela cura o que o ego separa. Quando damos com amor, criamos pontes invisíveis por onde a bênção volta multiplicada. E talvez a prática mais transformadora seja simples: escolher, toda semana, um gesto de generosidade sem retorno esperado. Pode ser um sorriso, um cuidado, um tempo, um perdão. A ação não importa tanto quanto a intenção, porque a generosidade é o idioma da alma próspera. O homem que aprende a doar o que tem, descobre que nunca fica sem nada, porque quanto mais dá, mais se torna fonte. E é essa consciência que o torna verdadeiramente rico. Ser sereno hoje é um ato de coragem. Vivemos em uma era em que o barulho virou norma e a calma quase uma rebeldia. O mundo exalta a pressa, a exposição, o desempenho. Quem caminha devagar é chamado de atrasado. Quem silencia é confundido com quem se cala por medo. Mas há uma diferença profunda entre apatia e serenidade. O sereno não foge da vida, ele apenas se recusa a ser tragado por ela. Ele não ignora o caos,
apenas não o alimenta. A serenidade é o novo ato de resistência. É a força invisível de quem escolhe preservar o próprio centro, mesmo quando tudo o empurra para fora. Sêneca escreveu: "Nada é mais poderoso do que uma mente em paz." E ele tinha razão. O ser humano sereno se torna intocável, não porque se isola, mas porque aprendeu a responder em vez de reagir. Enquanto o mundo se agita, ele observa. Enquanto todos competem por atenção, ele se dedica à presença. E é essa presença que transforma qualquer ambiente em refúgio. A cultura moderna transformou o ruído em virtude. As pessoas confundem intensidade com importância, movimento com sentido. Correm sem direção, falam sem pausa, exibem sem sentir. E nesse excesso de estímulos, perdem o contato com o que as sustenta. O homem sereno, ao contrário, aprende a mover-se com propósito. Ele sabe que o poder não está em fazer mais, mas em fazer o essencial. Há quem diga que a serenidade é fraqueza. Mas o que é mais forte do que permanecer calmo quando o mundo está em chamas? A serenidade não é fuga, é domínio. É o exercício de quem compreende que o exterior é reflexo do interior e que nenhuma tempestade pode derrubar quem já construiu raízes profundas. A calma é o solo da sabedoria. E o sereno, ainda que pareça imóvel, está sempre crescendo, por dentro. A alma em paz é o leão que observa, não o cão que late. Ela não precisa se provar, apenas existir. Essa é a coragem que o tempo exige de nós. Permanecer suaves em um mundo que grita, manter a fé quando tudo desacredita, conservar a bondade sem ingenuidade. A serenidade é o ouro do espírito, e quem a cultiva se torna exemplo vivo de uma prosperidade que o barulho não entende, mas que todos no fundo sentem. A verdadeira prosperidade não faz barulho. Ela não se exibe, não precisa ser comprovada, nem depende de aplausos. É uma presença silenciosa que se percebe no olhar, no modo de andar, na maneira de reagir. É a tranquilidade de quem entendeu que a vida não é uma corrida para conquistar, mas um caminho para amadurecer. Prosperidade e serenidade não são prêmios concedidos aos que fazem muito, mas consequências naturais de quem vive em coerência. A Bíblia ensina: sede transformados pela renovação da vossa mente. É dessa transformação que nasce o merecimento. Porque o homem que muda o pensamento, muda o mundo que habita. Prosperar, então, não é buscar algo fora, mas ajustar o que vibra dentro. É alinhar fé e responsabilidade, crença e atitude. O merecimento é uma aliança entre o que se acredita e o que se pratica, entre o que se pede e o que se faz para sustentar. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até que domine a si mesmo. Essa é a essência da prosperidade interior. A liberdade não está em poder tudo, mas em não ser escravo de nada, nem do medo, nem da pressa, nem da necessidade de provar valor. O homem livre é aquele que aprendeu a ser inteiro em silêncio. Ele pode ter pouco ou muito, mas nada o define além da própria paz. Talvez a prosperidade que você busca não esteja no futuro, mas em reconhecer o quanto já floresceu. Nos pequenos gestos de paciência, nas escolhas mais calmas, na fé que resistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa prosperidade é invisível, mas real. É ela que sustenta todas as outras, a financeira, a emocional, a espiritual. Porque tudo o que é verdadeiro começa dentro, antes de aparecer fora. E assim, que cada decisão, cada palavra e cada silêncio se tornem sementes invisíveis da paz que você deseja colher. Lembre-se, você merece, mas só quando acredita o suficiente para agir como quem já recebeu. A prosperidade verdadeira é uma vibração de gratidão constante, um estado de serenidade ativa, uma confiança tranquila na ordem das coisas. Que ao encerrar esta reflexão, sua alma repouse nesse entendimento simples e poderoso. Você já está no caminho, e o que é seu, em tempo e forma perfeitos, saberá te encontrar.